Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e hoje a gente vai falar sobre receitas e lucro. Esse é um terceiro tópico que a gente vem fazendo sobre variáveis que dizem respeito às firmas, né? A uma firma. Então a gente começou com produção, né? A gente viu produção de uma firma, custos, foi o segundo tópico, custos de uma firma, e agora a gente vai ver receitas e lucro de uma firma, tá? Esse tópico especificamente eu tenho que precisar, né, eu tenho que especificar qual que é a estrutura de mercado que está sendo analisada, né? A gente vai ver o que é a estrutura de mercado mais para frente, né? Mas a gente vai começar com uma estrutura de mercado, então, que é a concorrência perfeita, tá? Então, tudo que a gente vai falar agora vai ser sobre receitas e lucros em concorrência perfeita. Por que isso? Porque receitas e lucro vai mudar para uma outra estrutura de mercado que não seja concorrência perfeita, tá? Então a gente vai começar a ver agora como é que a gente calcula receitas e lucros para concorrência perfeita, tá? A gente vai ver então receita total, receita marginal e receita média. Em relação ao lucro, né, a gente vai ter que fazer uma diferença aqui, tá? Em curto prazo e longo prazo, tá bem? Longo prazo. Então o que a gente vai ver agora, né, são os lucros de curto prazo, para depois a gente ver o longo prazo. Antes de continuar, vamos dar uma palavrinha pelo menos sobre concorrência perfeita, né? O que é uma concorrência perfeita? Olha, as estruturas de mercado elas vão se diferenciar umas das outras, né? De acordo com a competição que eu tenho no mercado, né? Então imagina o mercado real, existem casos em que eu tenho uma competição no mercado, uma concorrência muito forte, né? É o caso aqui que está indo para esquerda em azul, né? Isso caracteriza no extremo desse espectro, né? No extremo, no limite, eu vou ter a concorrência perfeita, que é aquele mercado mais competitivo, né? É o extremo daqui da distribuição, é uma extremidade aqui da distribuição onde há maior competição, né? Do outro lado, no lado oposto, o que eu vou ter? Eu vou ter um mercado que eu tenho pouca competição, né? Eu tenho nenhuma competição. É o caso do monopólio, quando você tem só uma firma no mercado, então você não tem competição. Então aqui está ilustrado na extremidade vermelha, né, com menor competição, que é o caso do monopólio, né? Então, pessoal, estrutura de mercado ela vai dar uma medida do grau de competição em que o mercado tem. Se você tem um mercado com muita competição, você vai estar mais perto da concorrência perfeita, e se você tem um mercado com pouca competição, você vai estar mais perto do monopólio, né? Existem diversas possibilidades aí no meio, né, no meio termo, né? Eu vou abordar aqui os dois extremos, né? Então, o que caracteriza a concorrência perfeita? Como é que a gente reconhece a concorrência perfeita, né? Primeiro, olha, eu falei que tinha que ter muita competição, né? Então você tem muitas firmas e muitos compradores, né? Ao contrário do monopólio, que você tem uma firma só. Você tem muitas firmas e elas competem entre elas, né? E você também tem muitos compradores, não tem um comprador único que possa influenciar o mercado, né? O fato de você ter muitas firmas já caracteriza que as firmas não vão conseguir influenciar o mercado, né? Elas não vão conseguir, por exemplo, ter estratégia de preço, elas vão ter que aceitar o preço de equilíbrio do mercado. Elas não vão ter influência sobre isso, sobre o preço, então elas vão ser tomadoras de preço, no sentido que elas vão ter que aceitar o preço que o mercado definir. Aquelas que não aguentarem esse preço vão ter que sair do mercado. Outra característica é que o produto é homogêneo, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no açúcar, né? Ou numa commodity. A ideia aqui, né? Vocês percebam que são condições para que você tenha o máximo de concorrência, né? O máximo de competição no mercado. Por que isso? Porque se o produto não for homogêneo, vamos pensar em relógio de pulso, né? Que não é um produto homogêneo, né? Então se diz que é um produto diferenciado, que é o contrário de homogêneo. Então o relógio de pulso que não é homogêneo, ele é você tem muitas variedades, né, desse bem. Por exemplo, você tem o relógio suíço,
que é um relógio de maior qualidade e maior valor. E você tem relógios, por exemplo, o relógio japonês, que é um relógio que tem menos, o preço é menor, né? Ele tem um valor menor, e eles vão ter uma competição menor, né? Entre o relógio suíço e o relógio japonês, né? Ao passo que se você pegar um mercado que é homogêneo, você vai ter uma competição maior. Por exemplo, no setor do açúcar, né? Não existe, é um produto homogêneo, né? Não importa se o açúcar de onde ele é feito, ele é açúcar do mesmo jeito, né? Bom, pode haver algumas raras exceções, mas de uma forma geral, o produto é homogêneo, então você vai ter uma competição maior, né? Você não vai ter produtos, por exemplo, o relógio suíço, ele vai ser abrigado da competição de relógios japoneses, por ele ser muito diferente dos relógios japoneses, por ele ter outra proposta da dos relógios japoneses, né? Já num produto homogêneo como é o açúcar, não, você não tem esse abrigo da competição. Por isso que produto homogêneo é uma das condições, né? É uma das hipóteses para a concorrência perfeita, para que haja uma maior competição no mercado. E o último ponto, né, é a livre entrada e saída de firmas no mercado, né? Então, olha, como eu disse anteriormente, né, se a firma ela não consegue continuar no mercado, se ela não consegue fornecer ao preço estabelecido no mercado, ela é obrigada a sair, né? Ela pode até sobreviver a algum prejuízo por algum tempo, mas de uma forma geral, elas vão acabar saindo do mercado, né? E o contrário é verdadeiro, né? Um mercado que seja muito lucrativo, imagina um mercado novo, né? Imagina, começou a ter uma atração muito grande, né, por comida japonesa na cidade, né? Então é um mercado que, pelo menos no início, ele é muito lucrativo. O que vai acontecer? Esse lucro vai atrair novas firmas, né, novas empresas, e essa entrada é livre. Então esse tipo de lucro, né, vai atrair a entrada, e essa entrada é livre, vai fazer com que o mercado tenha mais firmas, ou seja, né, mais restaurantes japoneses, nesse exemplo. Vamos começar então pela receita total, tá? Como a gente está no modelo de concorrência perfeita, então são muitas firmas e muitos compradores, né? E as firmas são tomadoras de preço. Isso quer dizer que elas não têm como influenciar o preço, né? O preço é decidido pelo mercado. Como assim? Olha, vamos pensar nesse mercado aqui de rabanetes, né? Então, o que acontece é que você vai ter várias firmas e vários compradores, né? E a interação dessas diversas firmas e diversos compradores do mercado vão determinar uma curva de oferta, que eu estou representando aqui com essa linha vermelha, e uma curva de demanda com essa linha azul, né? Então, essa linha azul é a demanda de todos os compradores, ela reflete quais as combinações de quantidade e preço de rabanete que o mercado consumidor está disposto a comprar, né? E a linha vermelha é a combinação de quantidade e preço que os produtores de rabanetes estão dispostos a vender, né? A gente viu isso nas primeiras aulas sobre oferta e demanda, né? Então aqui eu tenho a representação de todo o mercado, né? Então a gente tem aqui o preço do rabanete, né? Então, por exemplo, está variando aqui de 0 a 70 centavos, né? E aqui a gente tem a quantidade em milhões, né? Porque a gente está descrevendo aqui todo o mercado, todos os consumidores e todos os produtores, né? Então veja que aqui é a combinação de todo o mercado, de todo mundo, e a gente está falando de milhões de rabanetes, que vai determinar preço e quantidade. Cada firma sozinha, ela não tem, em concorrência perfeita, o poder de fixar o preço que ela quiser. Ela tem que aceitar o preço determinado pelo mercado, que aqui é de 40 centavos, né? De 40 centavos. Mas eu quero cobrar mais caro, né? Você não vai conseguir, porque o teu concorrente vai cobrar 40 centavos e você não vai conseguir vender, né? Então aqui a gente tem esse mercado aqui de rabanetes está operando no equilíbrio, né? Que o preço é 40 centavos e a quantidade comercializada é de 10 milhões de rabanetes, tá?
Então, olha, a partir de agora, esse preço ele é dado, tá? Ele é um preço estabelecido no mercado, né? E agora eu vou examinar no interior da firma o que acontece com a firma quando ela tem que assumir esse preço, quando ela tem que aceitar esse preço, né? Qual que vai ser a receita total dessa firma, de uma firma, quando o preço é de 40 centavos, que foi estipulado pelo mercado, sem nenhuma intervenção dela, né? Então eu vou acrescentar aqui à direita um plano cartesiano que diz respeito apenas à firma, né? Olhem que há uma grande diferença na escala, né? Enquanto você tem à esquerda aqui um plano cartesiano para todo o mercado, tanto é que a quantidade é dada em milhões de rabanetes, né? À direita você tem um plano cartesiano que diz respeito a uma única firma, né? Olha como a escala é bem menor, você tem uma escala aqui em milhares de rabanetes, né? Então é só a escala de uma firma, né? Então a ideia é que esse preço de 40 centavos é determinado aqui no mercado, né? Com todo o mercado, com todas as firmas e todos os compradores, né? E esse preço, então, de 40 centavos, ele deve ser tomado pela firma, né? A firma é obrigada a trabalhar com esse preço, né? Então, como é que a gente consegue agora calcular a receita total uma vez que a gente tem esse preço? A gente pode aqui chutar valores, né? Olha, então, olha, a receita total, vamos por aqui à direita, né? E aqui quantidade, né? Que é o que está sendo plotado aqui no eixo horizontal, né? Então, por exemplo, para 0 rabanetes, né? Se a firma produz 0 rabanetes, qual que vai ser a receita total dela, né? Vai ser 0. Agora vamos imaginar que a produção seja de 1000 rabanetes, né? Se cada rabanete custa 40 centavos, então a receita total dela vai ser 1000 vezes 40, 0,40, que dá 400, né? E a gente pode ficar aqui chutando números, né? 2000 rabanetes vezes 0,4 dá 800, né? 3.000 vai dar 1.200 de receita total. 4.000 vai dar 1.600 e assim por diante, né? Então vou plotar aqui, né? Conforme a gente vem seguindo a nossa metodologia, esses pontos, né? O 0 e o 0 está aqui, o 1.000 e o 1.400 tá aqui. O 2.800 tá aqui. O 3.000 o 3.000 e 1.200 está aqui. E o 4.000 e 1.600, aqui tá errado, né, pessoal? 1.600 tava com 0 a mais. Um pouquinho acima aqui, né? Bom, esses pontos estão alinhados, tá, pessoal? Isso aqui dá uma reta, claramente dá uma reta, né? Então, olha, pra gente passar aqui uma reta, esse ponto aqui saiu um pouquinho para baixo, né? Isso aqui dá uma reta, tá, pessoal? Então, olha, a receita total, então, ela é representada por essa reta amarela, né? Então, a receita de acordo com a produção. Então, olha, uma vez que a gente definiu a receita total, né, por essa reta amarela, então era o primeiro subitem desse tópico, a gente vai passar a se interessar pela receita marginal, né? Então, para isso, eu acrescentei aqui mais um plano cartesiano, né, que ainda está dentro do contexto de uma firma, né? Vocês podem verificar isso pela escala do eixo horizontal, que é a mesma, né? Então, números menores, né, nos milhares, a gente está falando de uma firma só. Mas a escala do eixo vertical, ela é diferente, né? Que aqui a receita total tem uns valores muito mais altos que os valores de receita marginal. É só por isso que eu estou fazendo outro gráfico, tá? Outro plano cartesiano. Então, olha, a gente viu que a grandeza marginal, né, qualquer que ela seja, é a inclinação da respectiva grandeza total. Como assim? Ó, por exemplo, produto marginal é a inclinação do produto total.
o custo marginal, é a inclinação do custo total. Então, a receita marginal também vai ser a inclinação da receita total. E nesse caso aqui, pessoal, a receita total dá uma reta, né? Então, aqui facilita as coisas. Por quê? Porque não importa qual ponto da reta você pegar, a inclinação vai ser a mesma, né? Você pode pegar esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, pouco importa, né? Sempre vai dar a mesma inclinação. A gente viu isso anteriormente, né? Eu vou pegar, então, para facilitar as contas, esse triângulo bem grandão aqui, olha, que é o maior possível nesse plano aqui, né? Essa inclinação aqui dá 4.000 sobre 10.000, né? Um azinho dá 0,4, né? Então, olha só, o preço, tanto o preço quanto a receita marginal aqui coincidem, dá 0,4. Então, olha, no plano da direita, aqui na extremidade, essa reta roxa representa tanto o preço quanto a receita marginal, tá bem? Percebam que a escala desse eixo aqui é a mesma desse, né? Então o preço aqui, olha, tá no mesmo valor do preço aqui, por isso que eu posso pôr que preço igual a receita marginal nesse gráfico, tá? Nesse ponto é importante a gente enxergar já aqui essa reta que determina o preço, o nível de preço de 40 centavos, né? Ela vai representar a demanda para uma firma. Como assim, né? Olha, aqui já não tinha demanda? Sim, mas aqui, né? Aqui não tinha demanda? Sim, mas aqui, essa aqui é a curva da demanda para o mercado, né? A curva da demanda para uma única firma vai ser essa reta roxa aqui, né? Então, P, que dá o valor do preço para as quantidades para uma firma, vai ser a demanda, né? Esse D aqui é um D de demanda para uma única firma, tá? Eu vou continuar representando por P, mas não se esqueçam que esse P representa a demanda para uma única firma. Isso vai ser retomado lá na frente. Bom, então vamos passar para o terceiro subitem, que é a receita média, né? Quando você tem uma reta, pessoal, a receita média também é constante, assim como a receita marginal, né? Então a gente sabe que as quantidades médias são iguais às quantidades total dividido pela produção total, né? Ou seja, pela quantidade. Então, é só pegar qualquer ponto aqui e ver a receita total e dividir pela produção total. Vou pegar justamente o mesmo ponto que eu peguei para a receita marginal, né? Vou pegar, então vai ser 4.000 dividido por 10.000, que também dá 0,4. Ah, professor, se eu pegasse aqui, por exemplo, também pode, tá? Na reta, quando a receita total é uma reta, a receita média vai ser igual, não importa o ponto que você pegar, dá na mesma. Tá? Se você não acredita, faz essa conta aqui, ó. Esse triângulo aqui pontilhado vermelho, ele tem 2.000 de altura e 5.000 de base, tá? RT sobre PT aqui, né? RT sobre PT aqui, que é a receita média, vai dar 2.000 dividido por 5.000, que também dá 0,4, tá, pessoal? Então, olha, 0,4 vai ser também a receita média, que vai ser constante, tá? Para quaisquer valores. Quer dizer que essa reta roxa aqui representa não só o preço e a receita marginal, mas também a receita média, tá? Então, com isso a gente cobre o terceiro subitem, né, do tópico, que é a receita média. Então a gente tem aqui receita total em amarelo, receita marginal e receita média em roxo. Vamos agora para a determinação do último item, que é os lucros, né? Então, lucros vai ser igual a receita total menos custo total, né? Então agora a gente vê que a gente precisa da curva de custos totais, né? Que a gente viu a determinação no último tópico, né? Vou só colocá-la aqui, né? O custo total tem esse formato, né? Devido aos regimes de retornos marginais crescentes e decrescentes, né? A gente viu isso, quem não lembra disso, volta na aula de custos, né? Para se lembrar desse formato, desse custo total em azul. Então, a gente sabe que os lucros, então, é receita, né? Essa reta amarela, menos custo total, essa curva azul, né? Então, a diferença dos dois dá o valor dos lucros. Como é que a gente visualiza isso no gráfico, né? Tem duas formas, tá? Vou dar a primeira forma agora, a segunda forma depois, né?
eu posso visualizar para uma dada produção a diferença entre amarelo e azul, né? Então, por exemplo, aqui para uma produção, digamos, de 4.000 rabanetes, eu consigo visualizar o lucro que essa empresa teria. Dá um zoom aqui para a gente enxergar melhor, né? Aqui por essa setinha cinza que eu estou desenhando, né? Olha, então o amarelo, que é a receita total, menos o azul, que é o custo total, dá o meu lucro. Então esse aqui é o tamanho do meu lucro, né? Você pode se perguntar o que aconteceria se eu escolhesse, em vez de 4.000, 3.000, né? 3.000, o que aconteceria com o lucro? Então vamos tentar fazer aqui, olha, se você escolhesse 3.000, imagina que você é o dono dessa firma, você escolheu, em vez de produzir 4.000, escolheu produzir 3.000 rabanetes, você vai ter um lucro menor, né? Um lucro muito menor do que se produzir 4.000. Então, é melhor produzir 4.000 do que 3.000? Sim, é melhor, o seu lucro vai ser maior. O que acontece se eu produzir, então, 5.000 em vez de 4.000? Bom, nesse caso as coisas melhoram, o seu lucro melhora, o seu lucro é maior, né? Você vê, essa seta aqui que eu desenhei para 5.000 é maior do que essa seta do que para 4.000. Entre os 3 candidatos que eu tenho aqui, é o maior lucro que eu tenho, entre os 3, né? Entre os 3 eu escolheria, então, produzir 5.000 em vez de produzir 4.000, em vez de produzir 3.000, né? Agora, pessoal, vocês podem ver que eu posso achar outros valores aqui maiores, né? Eu posso continuar indo para a direita, mas se eu for para a direita demais, por exemplo, aqui, olha, eu não dá certo, né? Porque a produção começa a diminuir, né? Então, por volta dessa região aqui, eu vou ter o meu lucro máximo, né? Um bom exercício é ficar chutando aqui, então, seta para ver onde dá o maior, né? Onde você consegue ir indo para a direita antes que comece a diminuir, né? Tem um jeito mais fácil, tá, pessoal? Olha, não é muito fácil de enxergar essa solução, mas quando você pega paralela aqui da reta amarela e bota ela tangente à curva azul, né? Vou fazer de novo, hein? Atenção. Eu pego então a paralela da reta amarela e localizo ela tangente a azul, né? Tangente a azul. O ponto de tangência vai dar exatamente o local onde o lucro é máximo, né? Isso é uma propriedade geométrica, tá, pessoal? Essa distância aqui entre essa reta amarela aqui, a original, né, e a curva azul vai ser máxima nesse ponto aqui, né? Nesse gráfico, vou apagar as outras para não poluir, né? Olha, então vou deixar aquela que dá o lucro máximo, né? Você consegue ver que se você deslocar um pouquinho para cá, já diminui um pouco, né? Já diminui um pouco. Se você deslocar um pouquinho para cá, já diminui um pouco também, né? O lucro também já diminui um pouco também. Deixa eu dar um zoom para poder desenhar. Já tá ok. Já diminui um pouco também, né? Então é só, nesse caso aqui, passar uma reta paralela aqui para baixo, tangente, você vai ter o lucro máximo, né? Muito bem. Pessoal, então, o que acontece nesse ponto onde o lucro é máximo, né? Vamos lá. A inclinação da reta azul do custo total, né? Olha, a inclinação do custo total, vou marcar aqui em preto, é igual à inclinação da reta amarela de receita total. Como assim? Vou até escrever aqui, ó. Inclinação, esse ponto que maximiza, né? A inclinação da receita total é igual à inclinação do custo total, né? Porque, olha, justamente por essa construção, né? Por ser um ponto, né? Esse ponto aqui embaixo, a gente tem uma paralela da receita total tangenciando, né? Isso garante essa propriedade geométrica, né? Que essa inclinação aqui na reta amarela vai ser igual a essa inclinação aqui na reta azul, tá? Então, o ponto de lucratividade máxima vai ser o ponto de inclinação da receita total é igual à inclinação do custo total. Muito bem, pessoal. O que é a inclinação da receita total, né? Vamos nos concentrar um pouco. A gente viu, né, que toda vez que a gente tem uma grandeza total, por exemplo, a receita total, a inclinação vai ser a receita marginal, né? Receita marginal. E o que é, então, a inclinação do custo total? Agora ficou fácil, né?
lembrando disso, a inclinação do custo total vai ser o custo marginal. Então, olha, dá para a gente enxergar o lucro, né, o ponto de lucro máximo, também quando a gente tiver receita marginal e custo marginal, né? Custo marginal. E agora a gente precisa então de utilizar o terceiro plano cartesiano para conseguir enxergar o ponto de lucro máximo dessa forma, com receita marginal e custo marginal. A receita marginal a gente acabou de desenhar nessa reta roxa, né? Tá aqui desenhada, né? Basta a gente acrescentar então o custo marginal, né? E eu vou acrescentar aqui então as curvas de custo marginal e custo médio que a gente viu no último tópico, né? Se você não se lembra, não tem problema, reveja então o conteúdo do último tópico, né? Para se lembrar de como são determinadas essas curvas. Então, eu incluí aqui nesse plano cartesiano da direita, né? As curvas de custo médio e custo marginal, né? Então, olha, o que a gente está vendo aqui? Onde é que ocorre o lucro máximo, onde a receita marginal é igual ao custo marginal, né? Então, a receita marginal é essa reta roxa aqui e o custo marginal é essa reta verde, eles estão cruzando aqui. Então, nesse ponto vermelho que eu estou desenhando, é que vai acontecer o lucro máximo, né? O lucro máximo vai ocorrer no cruzamento aqui de receita marginal e custo marginal. Então, ele é determinado nesse ponto vermelho. Então, o lucro máximo, então, ele se dá aqui, nesse cruzamento aqui, né? A gente achou 6.700, né? E 6.700, se quiser visualizá-lo também aqui no segundo plano cartesiano, é exatamente no mesmo ponto, né? Qual que é a diferença? Aqui, no segundo plano, a gente está achando o lugar, né, de lucro máximo pela diferença entre receita total e custo total. E aqui a gente está achando a mesma coisa, só que pela igualdade entre receita marginal e custo marginal, né? Muito bem. Essa seta aqui dá o tamanho do lucro, né? Como é que eu vejo o tamanho do lucro nesse plano aqui, né? Então, a segunda forma de enxergar o lucro, né? Essa aqui é a primeira que eu tinha falado. A segunda é a seguinte, tá? Existe uma outra forma de escrever lucros, tá? Eu vou escrever direto já aqui, tá? Olha, essa segunda forma aqui embaixo, né? Você pode escrever lucros da seguinte forma: receita média menos custo médio vezes produção total, né? Vezes o quê, né? Que é o 6.700 aqui, tá? Isso daqui, essa equação aqui é igual a essa, tá? Dá a mesma, são equivalentes. Vou provar, tá, pessoal? Olha, receita média, né? Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui do lado para não confundir, tá, pessoal? Vou fazer aqui do lado para não confundir. Receita média, a gente viu que é receita total vezes produção total, né? Custo médio é custo total dividido por produção total, né? E vezes PT. PT. Muito bem. Esse PT a gente pode cortar, né? Esses três PTs pode cortar. Então, isso aqui fica sendo receita total menos custo total, né? Vocês estão vendo que isso aqui equivale a essa diferença aqui, né? É a mesma coisa, receita total menos custo total. Então, o lucro aqui, vamos lá então, vamos ver se a gente consegue visualizar no gráfico o lucro através dessa equação, né? Então, a receita média, olha, então essa reta roxa aqui, né, que é tanto a receita média quanto a receita marginal, menos o que? Menos custo médio, então, essa curva preta aqui, que dá o custo médio, né? Então, é essa diferença aqui, tá? Vou fazer um desenho aqui. Essa diferença aqui é igual a essa diferença entre parênteses, né? Vezes produção total, né? Produção total é tudo isso daqui, né? Olha, tudo isso daqui. Então, é vezes... Deixa eu usar uma reta aqui. Vezes toda essa distância aqui de 6.700, né? Então, é isso vezes isso. Isso, né? Isso aqui, vezes isso daqui. Isso aqui vezes isso daqui dá a área, né, pessoal, desse retângulo aqui, tá? Da área desse retângulo. Então, a área desse retângulo é o lucro, tá? É o lucro. Então, se você
calcular a área desse retângulo, vai dar exatamente o tamanho dessa seta aqui. O tamanho dessa seta aqui, tá? É o tamanho do lucro quando ele é máximo, né? Então, olha, imaginem aqui a diferença aqui, né? Ó, que a diferença nesse ponto aqui entre a receita média e custo médio seja igual a 0,14, né? Então, vamos botar aqui, ó, se aqui for igual a 0,14. A gente sabe que, então esse lado do retângulo, né? Esse lado do retângulo é igual a 0,14. Então, olha, esse lado do retângulo mede 0,14. Esse lado do retângulo mede 6.700, né? Então, se você fizer 0,14 vezes 6.700, você chega no lucro, né, de 938, que é o lucro máximo, né? Ponto muito importante a observar aqui é que o lucro só aconteceu porque a receita marginal, né, ou seja, que é igual à receita média e que é igual ao preço, então essa reta roxa, ela se localiza acima da curva de custo médio, né? Quer dizer, só aconteceu porque receita média é maior que o custo médio, né? E por isso você teve um lucro, né? Por que eu estou falando isso? Estou reproduzindo aqui, né, pessoal? Então, olha aqui, o importante é o seguinte, eu tenho um lucro positivo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque minha receita média está acima do meu custo médio, né? Reta roxa está em cima da curva preta, né? Então isso não é necessariamente sempre verdade, né? A gente pode aqui, vamos reproduzir, pode ter um mercado em que o preço ele é determinado abaixo disso, né? Vamos imaginar que a interação lá de oferta e demanda, né? No mercado todo, né? Não só nessa indústria, no mercado todo, tenha definido um preço mais baixo. Vamos colocar ele aqui, assim, por exemplo, né? Deixa eu tirar esse custo médio daqui. Esse custo médio é dessa curva preta, né? Para não atrapalhar. Então, olha só o que acontece nesse caso, né? Nesse caso, o lucro vai ser negativo, tá? O lucro vai ser negativo. Por quê? Porque o custo médio agora... custo médio agora é maior que a receita média, né? O custo é maior que a receita, o que você tem uma perda, né? Você não tem lucro, você tem uma perda, né? E o que vai acontecer, né? O cruzamento da receita marginal e do custo marginal vai ser o ponto de perda mínima. Você minimiza a perda, né? Perda mínima, né? Você minimiza a perda. Então aqui a gente pode representar, né, a diferença entre, que eu estou representando aqui por essa retinha, a diferença entre custo e receita, né, entre custo médio e receita média, representando aqui, vezes a quantidade, né? Então, é uma área de um retângulo, né? Vou colocar essa área de um retângulo. Vai dar, por aqui para não confundir, né? Então, receita marginal, receita média e preço se refere a essa reta roxa, né? Então, esse retângulo cinza pintado, ele vai conter o que? A perda, tá? Isso aqui vai conter a perda, né? Como o custo médio é maior que a receita média, essa perda ela vai ser custo médio menos receita média vezes a produção total, né? A mesma fórmula para o lucro, só que é um lucro negativo, ou seja, é uma perda, né? Então, o cruzamento aqui da receita marginal com o custo marginal vai dar a menor perda. Eu sempre vou ter perda, tá? Porque o meu custo médio está acima da minha receita média. Só que eu posso minimizar essa perda se eu escolher trabalhar, se eu escolher produzir em cima aqui do cruzamento entre custo marginal e receita marginal, ou seja, nesse nível de produção
Não percamos de vista que esse lucro e essa perda acontecem no curto prazo, tá? Estou já enfatizando isso porque a gente vai ver o que acontece no longo prazo, né? Resumindo um pouco, né, pessoal? Se você tem lucro no curto prazo, então imagine aí algum estabelecimento, né, padaria, por exemplo, imagine começa a abrir padarias e as padarias começam a ser muito lucrativas. Então, e essa observação é uma observação de curto prazo, que está acontecendo ali quando as padarias se estabeleceram, né? Esse lucro das padarias vai atrair novas padarias, né? Vai aumentar a concorrência no setor e esse lucro que existe pode passar a não existir devido a esse aumento de concorrência, tá? Quando isso acontece, a gente passa pro longo prazo, mas isso é assunto para um próximo tópico, tá? Só tenha em mente que o que a gente viu nesse tópico, né, tanto lucro quanto a perda, eles se referem ao curto prazo, que pode haver uma evolução disso, né, no longo prazo.